Amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos os que estão aí em seus lares. Começa agora o culto de ensino da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim Padroeira 2, onde temos por pastor desta congregação o pastor Nivaldo Camilo, que desde já a minha gratidão por ter nos confiado a estar aqui meditando com os irmãos na palavra de Deus. Aí mesmo onde você está, eu queria que você inclinasse a sua cabeça e vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Tributamos a Ti a honra, o louvor e a glória. Dedicamos a Ti, Senhor, a nossa vida no altar da adoração, aonde estamos certos da Tua bênção, aonde estamos certos da Tua aceitação. Recebe, Jesus, o nosso culto de adoração. Fala conosco através da Tua palavra. Os hinos que serão entoados, cantados, que seja para a honra e a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 311 da nossa harpa nós vamos cantar. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, e em meu lugar padecendo,
sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus. Essa é minha esperança, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Oh, aleluia! Estaremos nós com Jesus, ó. Ele é digno de honra e de glória. Só Ele. Ele é digno de honra e de glória. Então tribute a Ele o louvor, a adoração. Não viva de murmuração, não, viva de adoração. Ele falou no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana. O Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como é bom adorá-lo, servi-lo com alegria. Graças a Deus. Quero agradecer ao irmão Nildo, ao irmão Rafael, por estarem ali, um na internet e o outro no som, cuidando, zelando, dedicando. Sempre vejo eles aqui com muita dedicação. Que Deus continue abençoando vocês, toda a vossa família. Pastor Nivaldo Camilo, aonde estiver. O pastor do nosso setor, o pastor José Amaro da Silva. O nosso pastor presidente, o pastor José Wellington. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, cada um dos irmãos que estão a ouvir a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, cantar um hino que diz: ora que Deus te responde. É uma canção que Deus me deu e nós gravamos esse hino no nosso terceiro trabalho. Por favor, mestre Rafael. Tua alma está cansada de tanto lutar, coração magoado de tanto sofrer. Tens buscado a Deus contando os teus problemas e parece que tudo está fechado para você. Não cesse a busca, seja constante. Nós nos alegraremos por tua vitória. Bandeiras tearemos e a Deus celebraremos. Pois se tu oras, é certo que Ele vai te atender. Ora que Deus te responde, ora Deus te responde. Ele mesmo diz: clama e eu te responderei. Coisas grandes anunciar-te-ei, e o que não sabes revelarei. Ora que Deus te responde, ora Deus te responde. Oh, aleluia. É só orar. Eu tenho, a oração é um diálogo. Você fala com Ele e Ele fala contigo. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Deus ouve a tua oração
e te responderá. As tuas petições o Senhor atenderá. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus atencioso. Atende ao clamor do aflito quando clama. Socorre ao necessitado, aquele que não tem quem o ajude. A tua causa Jesus pleiteará. Bandeira hastearemos, diante da tua vitória, Deus, nós vamos celebrar. Por quê? Pois se tu oras, é certo que vai te atender. Ora que Deus te responde. Ora, Deus te responde. Ele mesmo diz: clama e eu te responderei. Coisas grandes anunciar-te-ei, e o que não sabes revelarei. Ora que Deus te responde. Ora, Deus te responde. Ora que Deus te responde. Ora, Deus te responde. Ele mesmo diz: clama e eu te responderei. Coisas grandes anunciar-te-ei, e o que não sabes revelarei. Ora que Deus te responde. Ora, Deus te responde. Ora que Deus te responde. Ora, Deus te responde. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no capítulo 14 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E é o texto que nós vamos usar por base para meditarmos um pouco esta noite. No capítulo 14, a partir do verso 1, Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha aí, que texto maravilhoso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos dirigimos a Ti em oração, te clamando pela revelação da Tua palavra, o discernimento do Teu Espírito. Dá com que Teu povo entenda essa verdade. Dá com que o Teu povo entenda que a Tua palavra é a verdade. E viva a sua vida moldada por esta palavra. Palavra que nós vamos meditar agora. Palavra que nós vamos viver agora. E que seja de revelação aos corações. E que traga vida para o teu povo. E que seja alimento em momentos difíceis. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, nós vivemos uma época em que se fala muito de profeta aqui, de profeta acolá, porque fulano é profeta, porque fulano
E nós temos que distinguir, nós temos que aprender a distinção entre o ofício do profeta do Velho Testamento e o dom de profecia hoje. No Velho Testamento, nós temos muitos irmãos que foram chamados por Deus e mulheres que foram chamadas por Deus para exercer o ofício de profeta ou profetisa. E isso discorre do Gênesis ao livro do profeta Malaquias. E como a Bíblia diz ainda, João Batista, no comecinho ali do ministério de Jesus. Quando Jesus diz que o ofício de profeta durou até João Batista. João Batista. A partir de então, o que é que nos é atribuído hoje pelo Espírito? O dom de profetizar. Mas, irmãos, é tanta meninice. É tanta gente dizendo que foi Deus quem disse e não foi Deus quem disse. É tanta gente confundindo. Porque a Bíblia diz que os simples acreditam. E nós somos formados por um povo simples. Que acredita. Agora há pouco nós ficamos sabendo de uma irmã que ela partiu para a eternidade com um problema grave no pulmão. Mas a famílias descrentes, famílias que não é crente, com um monte de interrogação, porque os profetas de plantão, entre aspas, essa doença não é para a morte não, ela não vai morrer não. Fazendo uso até de versos da Bíblia. Quando Jesus fica sabendo de Lázaro e diz que Lázaro não tinha morrido, ele dormia. Mas Jesus é o dono da vida, sim. E quem está pregando para vocês hoje é pentecostal até o tutano, e eu creio. Eu creio nos dons espirituais, eu creio na profecia. E Paulo diz que é mais excelente do que o falar em línguas. Porque tem gente, viu, irmãos, que quando a gente começa a pregar isso, acha que a gente é seco, entendeu? Não tem... porque não creio. Eu creio em tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Nós já cantávamos antes. Tudo que vem de Deus é bom. O sol, a lua, o trovão vem de suas santas mãos. Tudo que vem de Deus é bom. Aí Paulo começa dizendo assim, segui o amor. Por quê? Porque no capítulo 13, ele fala sobre o amor. Ele termina dizendo, no verso 13 do capítulo 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o amor, o maior destes é o amor. Por quê? Porque a fé, ela só existirá aqui. Quando nós chegarmos diante daquele que é perfeito, do nosso mestre, então nós não vamos fazer mais o uso da fé. Por quê? Porque ele já está diante de nós. A esperança, ela também fica aqui, porque nós estamos esperando em Cristo, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Mas quando o arrebatamento da igreja acontecer,
Já não é mais esperança, já não estamos mais esperando. Já é fato. Mas o amor, o amor permanecerá, porque Deus é amor. Porque Deus é o amor. E Jesus é a revelação do amor de Deus para nós. Aí Paulo começa dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por que procurai com zelo? Porque todas as vezes que eu me prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero, me dá dos teus dons, os dons espirituais, que o Senhor distribui no meio da igreja. Eu tenho que entender que isso é para o crescimento da obra, não é para engrandecimento do homem. Não é para a soberba do homem. Não é para promover o homem. É para promover o reino de Deus aqui na terra. É para engrandecer o reino de Deus aqui na terra. É para glorificar o nome de Jesus. É para enaltecer ao nome de Jesus. Eu creio que você entende isso. Hoje não há mais profeta no sentido desses primeiros profetas, dos primeiros profetas, que se tornaram o fundamento da igreja. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, e o verso de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício, verso 21, bem ajustado, cresce para santuário dedicado a quem? Ao Senhor. É tudo para o Senhor. Se não for para Ele, não serve. Nós estamos aqui por Ele. Esses meninos vêm trabalhar aqui é por Ele, é por causa dele, é para engrandecimento do reino de Deus. Não buscamos promoção. Nós buscamos agradar ao Senhor e glorificar ao nome dele. E fazer com que ele seja engrandecido na sua vida, na sua casa. Você está entendendo, amém? Eu creio nisso. Por que hoje já não tem esses profetas que atuaram no Velho Testamento? Porque o cânon da Bíblia já está fechado. Das Escrituras já está fechado. O que é isso? A palavra cânon vem do grego, que significa régua ou norma, para o qual as coisas são testadas. Ela é usada por Paulo em Gálatas, no capítulo 6, verso 16. Vamos ver? Gálatas 6 e 16. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Regra aqui no grego é cânon. Filipenses capítulo 3. Paulo também usou esse mesmo termo. E verso 16. Todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. Os irmãos percebem que, mais uma vez, esse andar de acordo é andar conforme a regra. E qual é a regra? A regra é essa que nós estamos meditando aqui essa noite. Profecia é um dom que Deus dá a mim, aquele, aquela, a criança, ao adolescente, ao jovem. Mas ninguém é dono disso. É meu dom. Não.
É dado por Deus para o exercício da sua obra. Enquanto nós queremos agradá-lo e fazer para ele, por ele, ele dá. Quando não, ele retira. No capítulo que nós lemos, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala uma verdade aqui muito linda. Pois o que fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus. Quer dizer, quem fala em mistérios, fala a Deus. A Deus. Se eu começo a falar em línguas estranhas aqui, o que é que muitas vezes os ouvintes que não são crentes vão entender? Por quê? Porque quando nós falamos em mistério, nós falamos a Deus. Agora, quem profetiza, essa é a palavra da profecia. Essa. Aí diz que quem profetiza, profetiza ao homem. E é essa palavra que nós estamos ministrando para você essa noite, a palavra da profecia. A palavra que é vida de Deus para o teu coração. A palavra que é restauração de Deus para a tua vida. O dom de profecia é segundo a proporção da fé. Esta fé é o conteúdo das Escrituras. Nós precisamos entender, irmãos, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Inclusive, hoje, o homem vive mais da razão do que da fé. Hoje nós vivemos, irmão Nildo, numa era em que o povo vive mais a razão do que a fé. Eu tenho um livro do George Miller. E o George Miller, ele fez uns orfanatos. Ele formou, ele idealizou um orfanato sem nenhum tostão. Sem nenhum dinheiro. Mas ele passava horas orando e pedindo a provisão de Deus. Ele gastava tempo orando e pedindo a provisão de Deus. E eu tenho esse livro em casa e conta que um certo dia pela manhã, não tinha nada para dar para as crianças tomar café. Nada. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Hoje ninguém, em pleno século 21, no ano de 2020, ninguém tem a coragem de levantar um orfanato na condição que esse homem levantou. Mas nessa manhã, eles não tinham café para tomar. Então ele mandou sentar as crianças à mesa. As crianças tudo sentadas à mesa. E vocês imaginam que é mais de 200 crianças sentadas à mesa, e batendo a colher, e batendo o prato, e aquela coisa, e aquele barulho, esperando o quê? Café. E ele estava onde? Orando. George Miller estava orando. Daqui a pouco alguém bate na porta. Era quem? O leiteiro. Tinha quebrado o carro do leite. E o leiteiro saiu para distribuir o leite e o leite quebrou. E esses leites tirados logo cedo ali, quem mora no sítio sabe que não aguenta até 10 horas, até meio-dia, e até chegar socorro para socorrer o leiteiro, o leite ia estragar. E o carro quebrou aonde? Pertinho do orfanato. O senhor aceita o leite na hora? Entre os galões de leite. Para quê? Para alimentar as crianças.
E ele volta para orar, porque tinha leite, mas não tinha pão. Não dá meia hora, irmãos, batem na porta de novo. Era quem? O padeiro da padaria da esquina. Sobrou muito pão. Muito pão, seu Jorge, muito pão. E a gente não pode perder esse pão, não pode jogar fora. O senhor aceita? Traz para cá. Tinha pão e leite à mesa para as crianças. Isso é o uso da fé. E é por fé. Todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus, tem que ser por fé. Toda vez que nós tributamos a Deus, tem que ser por fé. Se não for por fé, não agrada a Deus. Você entende isso, amém? Erros quanto ao dom da profecia. O dom da profecia nunca é dado na primeira pessoa, e sim na terceira pessoa. Por exemplo, meu servo. Aqui eu não tenho servo. Então eu chego para os irmãos e, meu servo. Eu não tenho servo. De jeito nenhum. É na terceira pessoa. E como é? Assim diz o Senhor. É Ele quem diz. Não sou eu. É Ele quem diz. É Ele quem fala. É Ele quem usa o servo para falar. Eu me lembro de um hino cantado por Jair Santos, lá em Pernambuco, que ele diz assim: eu sou um vaso nas mãos de Deus, Ele me usa como e quando quer, não adianta eu querer me usar, vaso vazio nada é. Quando eu me uso, quando Deus me usa, bênçãos acontecem, mas se eu me uso, só trabalho dou. Crio problemas entre os meus irmãos e trago problemas para o meu pastor. A confusão que às vezes as pessoas arrumam. Eu fui resolver, chegou um problema numa determinada igreja, e eu era diácono. E o pastor me chamou. E disse: Geazi, eu tenho um problema aí. E o homem estava para ser apreendido, porque eles não estavam pagando. E alguém foi lá e disse: até meia-noite, o anjo de Deus vai trazer o dinheiro. Deus me revela. E aí a irmã diz: então você vai ficar comigo aqui até meia-noite esperando o anjo. Não, porque eu tenho que cuidar, tenho que fazer a janta para não sei quem, tenho que fazer. Não, você vai sentar aqui comigo e vai ficar esperando o anjo. Irmãos, da meia-noite e esse anjo não chega. Que revelação foi essa? Que profecia foi essa? E como é que fica essa família? Destruída, arrasada. E o pastor diz: Geazi, me socorre, vai lá. E eu fui. Fui lá abrir a Bíblia. Fui lá aconselhar eles. Fui lá mostrar o que é que houve, mas sem falar mal dos irmãos. E agora? Como é que você vai tratar um assunto, mas não pode falar mal de quem esteve lá fazendo a bagunça? Mas pela misericórdia de Deus, essa família está lá servindo a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra não perde ninguém. A palavra não perde ninguém. A palavra de Deus não perde ninguém. O ensino da palavra não perde ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Mas o homem, quando ele começa a falar,
ele começa a entristecer um, a entristecer outro, a entristecer aquele, a trazer dúvida no coração de um, a trazer dúvida no coração de outro. Erros. O dom de profecia não está acima do julgamento da congregação. Se você não crê no que eu estou profetizando, Deus vai tratar com você. Pode parar. Olha, eu profetizei para fulano, fulano não creu e fulano agora está na sepultura. Pode parar. Ah, porque fulano mexeu comigo e agora é pó. Pode parar. Irmãos, Deus vai prejudicar alguém para favorecer a mim, porque eu sou um bibelô que ninguém pode mexer comigo, ninguém pode tocar em mim, ninguém pode me confrontar, ninguém pode confrontar o Geazi, porque se confrontar o Geazi vai... Por favor, irmãos. Que Deus é esse? E isso é sério. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, no verso de número 29. Tratando-se de profecia, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Está aqui, ó, capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso de número 29. Tratando-se de profecias, fiquem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Julguem. Se tiver enquadrado aqui nessa verdade, mas se não, não tem jeito. Não dá para crer. E eu estava numa live, por que eu estou falando disso de novo? Eu estava numa live em casa e estava terrível a internet, caindo, e caiu 3 vezes, a gente não conseguiu terminar isso aqui. E por isso eu trouxe essa verdade para você hoje. E sempre que eu falo desse assunto, eu trago à memória dos irmãos algo que aconteceu comigo. Quando fala disso aqui, né? O julgar a profecia. Eu era noivo da Raquel e eu tinha ido na casa de uma família muito amiga, logo cedo, para tratar assuntos mesmo, era do casamento. E cheguei lá, aquela família pernambucana que ainda mantinha aquela estrutura do café com cuscuz e macaxeira e aquela mesa abençoada, disse: Geazi, senta aqui para tomar um café com a gente antes. Eu digo, opa. E fui lá comer uma tapioca, pense na benção. E tinha uma irmã visitando lá, isso foi em 1996, na cidade de Itanhaém, aqui no litoral paulista. E tinha uma irmã lá que diziam que ela era profeta. São títulos, né, que o homem absorve para si. São títulos. Diz que ela era profeta. Ela falava e ela começou a me encarar, porque esse povo tem essa mania de encarar os outros, né? De ficar olhando para a pessoa, olhando. E me deixou meio desconcertado assim. Quando você fica... quando a pessoa lhe encara muito, você fica meio desconcertado, né? E quando você fica meio desconcertado, a pessoa usa isso para dizer que é porque você está em erro, você está em pecado. Não é chato alguém lhe encarar? Ficar olhando você, ficar medindo você? São estratégias que esse povo usa. Eu não tenho medo de falar não, viu, irmãos? A palavra? Não, está aqui. Julguem. Julguem. Julguem.
Nós estamos hoje num culto de ensino da palavra de Deus. E ela ficou olhando, procurando. Aí quando eu disse, vou embora, que eu tinha resolvido o que tinha de resolver, eu disse, posso falar com o senhor? Eu disse, pode. Ela disse, olha, eu vejo no senhor um homem muito ciumento. E isso está sufocando a sua noiva. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe como agir, porque o irmão incomoda muito ela com isso. Aí eu fiquei com aquela interrogação. Eu, dessa forma? Aí ela olhou para mim, viu que eu estava descrente com aquele negócio, porque não era eu. Ela disse, olha, e tem mais. Para quem eu profetizei isso e não acreditou em mim, eram até casados e hoje está separado. Eu disse, então a irmã acabou de dizer para mim que não é de Deus, porque Deus não separa, Deus une. Deus usa a palavra da profecia, não é para trazer maldição, é para trazer bênção. Posso orar pelo irmão? Eu disse, por mim não. Por mim não. E saí fora na hora. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não é ameaçador. Não. O que Deus dá para nós é a opção de escolher entre dois caminhos. Aí ele avisa. Esse caminho é vida. Esse caminho é morte. Esse caminho é apertado. Esse caminho é estreito. A porta é estreita. Aqui não. Aqui tem um caminho que é largo. A porta é larga e está assim, ó. Tem muita gente andando por ela. Tem muita gente entrando por essa porta. Tem muita gente andando por esse caminho. Ele dá a opção e você é quem escolhe. Se você quer vida ou se você quer morte. E eu creio, viu? Eu creio. O dom de profecia, quando alguém profetiza para você usando o dom que Deus o dá, que Deus a dá, ela precisa ser provado. Ele precisa ser provado. Glorifica a Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro. No capítulo 4, verso 10 e 11. Servi uns aos outros, com cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas sejam Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o dom pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe qual é o problema, irmão? É que se eu profetizar, e usando o dom de Deus, e acontece, porque sendo de Deus acontece, aí a pessoa me endeusa, fala, não, foi o pastor Geazi, aquele é homem de Deus. E qualquer problema, vamos levar para o pastor Geazi, porque ele profetizou e ele vai profetizar para a sua vida também. Não, não é assim não. Não é assim não. É conforme os oráculos de Deus. É conforme Deus usar. É conforme Deus falar. Está de acordo com as Escrituras? Nesse mesmo texto, Pedro fala que tem que ser conforme as Escrituras. Quando ele fala conforme os oráculos de Deus, é conforme as Escrituras.
edifica a igreja. Porque Paulo diz assim, ó. Mas os que profetiza fala aos homens, verso 3, edificando, exortando e consolando. Quer dizer, que se edificar é bênção de Deus. Se exortar é bênção de Deus. Consolar é bênção de Deus. É Deus que está tratando. É Deus que está falando. É Deus que está consertando. É Deus que está medindo, passando o prumo e trabalhando a minha e a sua vida. Para quê? Para que traga honra e glória para o nome dele. Você entende isso, amém? O profeta se submete ao julgamento dos outros. É o que eu falei do verso 19. Os outros julguem. O profeta está no controle de si mesmo. Verso de número 2. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu estava pregando numa igreja. E na hora que eu comecei a falar, uma irmã se levantou e foi profetizar no ouvido da outra. Aí eu parei. Na mesma hora eu parei. Na mesma hora eu parei. Por quê? Como é que alguém, na hora que o pastor está fazendo o uso da palavra, alguém se levanta para profetizar para outro dizendo, é Deus. Deus mal educado. Deus que não sabe tratar, Deus que não sabe agir, Deus que não sabe trabalhar, Deus que não sabe se portar no meio dos outros. Porque eu aprendi desde cedo que quando alguém está falando comigo, quando alguém está tratando comigo, por exemplo, se eu estou pregando, eu não estou falando a você? Então, se outra pessoa se levanta para falar no seu ouvido, é educado ou é mal educado? Na mesma hora eu disse, irmã, a irmã, por favor, se sente e depois que terminar a palavra, a irmã vai falar com a sua companheira. Não pode, irmãos. Não pode. Por quê? Porque aquilo que Deus fala para mim a respeito do irmão fulano, da irmã fulana, isso não quer dizer que eu tenho que me levantar, porque muitas vezes é só para o irmão, não pode constranger ele, não pode humilhar a pessoa. Deus não humilha ninguém. Eu não vejo Jesus humilhando ninguém. Por favor, amados, vamos ter sabedoria. E se alguém não tem, Tiago diz, peça a Deus que deliberadamente o dá. Os propósitos da profecia. Quem fala aos homens, edifica quem? A igreja, não é isso? Edificação ajuda a construir, a levantar. Não é profecia manipulativa e nem carnal. Não é para manipular. É para construir, é para levantar. Então tudo é para edificação da igreja. Por quê? Porque se Deus fala ao irmão, à irmã, e aquilo que Deus fala acontece porque Deus falou e acontece, é para edificação da igreja. É para edificação da igreja. Segundo, exortação. A palavra de exortação, ela tem que dar força e vida, ela tem que dar encorajamento. Terceiro, consolação, quer dizer, acalma as tempestades do medo. Não traz angústia. Se aquilo que alguém profetizou para você está fazendo você perder o sono, está trazendo problema no seu casamento, está trazendo problema entre você e o irmão, não foi Deus, porque a profecia tem que trazer consolo, e consolo não traz medo, não traz tempestade, não é manipulativa.
não é para manipular, não é para dar preferência. Deus não tem filhos preferidos, não tem privilégio para ninguém. Eu espero que você está entendendo. Porque o que trago aqui da palavra de Deus. E produz convencimento do pecado. Verso 24 e 25 desse mesmo texto diz: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Torne-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Ó como Deus traz concílio para o culto. Ó como Deus quer conciliar e não afastar, e não apartar. Ó como Deus quer solucionar e não trazer problema. Então, todas as vezes que alguém chega para mim e diz: pastor, eu tive alguém profetizou para mim, e até então eu não estou dormindo, está trazendo um problema terrível. Não traz problema, não traz medo, não traz angústia. Sabe por quê? Porque tudo que Deus falar para mim, Ele fala para que Geazi seja exortado, consolado, edificado, e vai promover aos ouvidos dos outros vida, e vai promover aos ouvidos dos outros paz, e vai promover aos ouvidos dos outros tranquilidade. É isso que a palavra de Deus traz para nós. E todas as vezes, irmãos, que eu faço uso disso, eu não posso deixar de entender o seguinte, e sintetizar isso em 3 fatos. Precisa edificar, precisa haver entendimento. A pessoa vem profetizar para você e fala línguas estranhas, 30 palavras em línguas estranhas e 2 em português. O que você vai entender? Então não tem entendimento. E tem que ser claro, a profecia tem que ser clara. Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Falo em línguas estranhas. Estranhas não, que para mim não é estranho. Retifico. Falo em outras pelo poder do Espírito Santo de Deus, que edifica a mim mesmo. Então, quando eu estou ali no meu devocional em casa, quando eu estou tributando a Deus, quando eu estou em oração junto com Ele, é eu e Ele. Entendam, porque tudo que trago para você é a palavra de Deus para nós, e é ensino de Deus. Para quê? Para que haja ordem no culto. Porque eu vou trazer uma palavra profética para um irmão, o irmão vai ficar esperando, não vai acontecer, e o que aconteceu? Desordem. Vai desordenar o coração dele, vai desordenar a mente dele. Que Deus é esse? Ele vai dizer. Ele vai perguntar. Mas não, tem que trazer ordem. O que Paulo fala aqui é ordem.
verso de número 37, Paulo diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém ignorar, Paulo diz, se alguém ignorar esses ensinos, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais os que falem outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Diante de Deus tem ordem. Diante de Deus tem decência. Diante de Deus não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Você sabe que tem irmão que é surpreendido, alguém dá uma oportunidade para ele, e ele fala: irmão, eu nem ensaiei hoje, eu não tenho uma boa voz, assim, eu não canto bem, mas como é para Deus... Eu não entendo isso. Quer dizer, como é para Deus, vai qualquer coisa, vai de qualquer jeito, vai de qualquer forma. Não. Não importa se você não tem uma boa voz, mas se é o seu melhor, então cante para Deus. Não importa se você não é o mais sábio. Não. É só se colocar debaixo da graça de Cristo Jesus. Porque eu não sou o mais sábio, eu sou o menor. O meu milheiro é o menor da casa de meu pai. Mas estou aqui ministrando para o teu coração essa noite, certo de que a palavra de Deus alcance a tua vida. Alcance, tire de você o teu medo, a tua angústia, a tua tristeza, tire do seu coração todo o pranto, toda a dor. E se alguém no dia de ontem profetizou algo para você que tirou a tua paz, então hoje creia nisso. Foi o homem que falou, não foi Deus. Porque Deus ia tirar o medo, ia tirar a angústia, ia te dar paz. Você entende isso, amém? Eu quero a bênção de Deus para a tua vida e para o teu coração. E eu encerro essa palavra de ensino essa noite, falando para você o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Na nossa bandeira nacional, tem uma frase que diz: ordem e progresso. Não é progresso e ordem. Porque se não houver ordem, não tem progresso. Só tem progresso, só vai para frente se tiver ordem. Por isso Paulo diz: tudo com decência e ordem. Não atropelando as coisas, não atropelando. Sair atropelando, não. De jeito nenhum. Tudo no seu devido lugar. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus para o teu coração e receba vida, e receba paz, e receba alegria, e receba tranquilidade. E saiba que se você julga uma palavra que foi profetizada para você, não é porque você é descrente, não, é porque você está fazendo uso da palavra de Deus. É porque você está fazendo uso da palavra de Deus. Que te dá esse direito. Que te dá esse direito. Eu quero orar por você e por sua casa e por sua família. Curve a sua cabeça onde você estiver, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Temos pregado a tua palavra. E eu tenho falado para o teu povo que eu creio. Eu creio nos teus dons espirituais.
Eu creio no falar em outras línguas, eu creio. Eu creio na profecia, eu creio nos dons de sabedoria, eu creio em tudo que tu queres entregar para a tua igreja, no que diz respeito aos dons espirituais. Então, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para poder, ao receber de ti, usar desses dons com muita graça, com muita humildade, sabendo que é o Senhor quem nos dá, sabendo que é tudo teu e tudo tem que glorificar o teu nome. Dá-nos sabedoria. Abençoa o teu servo que está ouvindo a tua palavra. Abençoa a tua igreja que ouve a tua palavra. Abençoa a igreja do Jardim Padroeira 2. Continua, Senhor, envolvendo os teus filhos no dons espirituais, envolvendo os teus filhos no redoma da tua graça e da tua misericórdia. Deus, envia para a nossa nação a cura. Envia para a nossa nação a bênção. Derrama sobre a nação brasileira as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, e cura-nos desse mal, e repreende esse mal que assola a nossa nação, que tudo que nós ouvimos nas reportagens é pessimismo, é morte, mas eu sei que o Senhor pode reverter essa história e mudar essa situação em nome de Jesus. E abençoa o teu povo e abençoa a tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós ministramos para a tua igreja essa noite. Coloque aí para nós essa canção aí, Só o Senhor é Deus, por favor. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel, ele sabia que aquele povo pertencia a Deus. Foi confiante e do Egito o povo tirou, e Israel além do mar cantou. Só o Senhor é Deus. Mas Faraó, insatisfeito, foi a perseguir. Com suas armas tentou o povo eleito destruir. Quando Israel o mar vermelho atravessou, viu Faraó nas águas perecer. Por quê? Não se persegue o que é do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantou vitorioso o povo de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Com Deus não há quem possa, a vitória é nossa, cantou Israel. Oh, aleluia. É a palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Receba, porque ela é vida para a tua alma. Todo Israel, a pés enxutos, pelo mar passou. E tem mais. À sua frente seguia firme o anjo do Senhor. Bem protegido ia marchando o povo de Deus, cantando o hino de quem já venceu. Que hino? Só o Senhor é Deus. As artimanhas de Faraó em nada adiantou. E adianta. Com seu exército
no mar vermelho aos poucos naufragou. De nada importa se alguém procura tirar nossa paz. O nosso Deus é o grande de Israel e o seu poder supera muito mais. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantou vitorioso o povo de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Com Deus não há quem possa, a vitória é nossa, cantou Israel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantou vitorioso o povo de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Com Deus não há quem possa, a vitória é nossa, cantou Israel. Aleluia. Todos os aplicativos de música, você pode colocar lá Geazi e Raquel, e você vai escutar esses hinos, vai nos abençoar lá, compartilhando e abençoando as nossas vidas, amém? Mais uma vez, muito obrigado ao irmão Nildo, ao irmão Rafael, ao irmão Onilson Domingos, que Deus continue abençoando. O pastor Nivaldo Camilo, pela confiança, muito obrigado, que Deus continue abençoando o senhor, a irmã Keila, os meninos, nosso pastor setorial, o pastor José Amaro da Silva, a irmã Claudete, que Deus abençoe o nosso pastor, dando saúde, e a nossa gratidão a Deus, acima de qualquer coisa. A Ele seja a honra, o louvor e a glória. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse culto. Eu quero que seja real tudo o que o Senhor tem ministrado para o nosso coração, sendo uma palavra profética para a nossa alma. Mas quando eu digo que eu quero que seja real, é trazendo vida no coração dos teus servos, trazendo paz, trazendo bênção para o coração dos teus eleitos. Dá-nos uma noite abençoada, um final de semana cheio de bênção. Eu quero te pedir pela vida da minha Raquel, minha esposa amada, dos meus filhos, o meu Edinho, a minha Elisa, o meu Éder. Continua, Senhor, dando-nos graça e nos envolvendo debaixo da tua bênção e da tua misericórdia, da tua graça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. É bênção.